2017, o processo de perspectiva quadridimensional completou 20 anos. Uma iniciativa, parceria entre a Universidade Cruzeiro do Sul e o site Design 24 Horas, criou um grupo de estudos para acompanhar o desenvolvimento de uma obra baseada nesse tipo de perspectiva. O artista plástico Denis Mandarino, criador do processo, foi o regente dessa atividade. Surgida como uma consequência da teoria da percepção quadridimensional, escrita em 1995, essa perspectiva, também chamada de 4D, evoca o que há de mais elementar em um desenho de observação. O interesse crescente por essa modalidade de desenho fez com que o tema passasse a ser cobrado cada vez mais em concursos públicos e particulares. Desde a apresentação do quadríptico Observação no Tempo, em 1997. Além disso, comunidades artísticas e centros de educação têm se manifestado a esse respeito pela internet e por meio de publicações impressas. A primeira coisa que se percebe no desenho de observação é o fato de os desenhistas não permanecerem estáticos durante o tempo que contemplam uma cena. Os suportes curvilíneos passam a ser opções aceitáveis quando se leva em conta a movimentação do observador, na tentativa de representar em um plano aquilo que foi apreendido no espaço-tempo. Para um artista que se mantenha relativamente parado, o cilindro e as superfícies côncavas se mostram possíveis, pois a rotação dos olhos e do pescoço leva a esse tipo de suporte pictórico. Desenhistas que se desloquem propositalmente no sentido lateral ou que façam giros de maior amplitude estabelecem sistemas híbridos de composição, deixando a cargo da mente a elaboração de cenas que não seriam possíveis com a utilização de meios mecânicos de captação, como máquinas fotográficas ou filmadoras. As telas reversíveis são criadas em Itu, na oficina do artista plástico e designer Paulo Lai Werneck, fundador do Galpão Contemporâneo. Acompanhar e participar do processo foi mais importante para os alunos do que o resultado alcançado, pois esse depende de anos de prática, além de muita experiência, até que se atinja um grau de maturidade na linguagem da pintura ou na aplicação desses conceitos em outras áreas. Apesar das observações, o distanciamento oferecido pelo professor durante as sessões permitiu que os participantes tirassem suas próprias conclusões. Existem algumas formas de expressão que utilizam do tempo, como cinema, a música. Pelo fato da perspectiva quadridimensional se basear na forma como o ser humano enxerga o mundo, ela depende do tempo, que seria considerada a quarta dimensão. A visão, campo de visão, a observação. Em movimentos como o futurismo, ou mesmo na fotografia, utilizando maior tempo de exposição, são os objetos que aparecem em movimento. Já na perspectiva quadridimensional, é o observador, o artista que está em movimento. Esse tipo de construção possui diversas linhas do horizonte e diversos pontos de fuga. E isso ocorre tanto pelo movimento da cabeça humana, como pelo olho humano, que é incapaz de permanecer estático. É o observador que se movimenta. É a rotação do corpo do desenhista. Tem uma visão e quando ele muda, então ele já tem outra perspectiva. Ele escaneia com os olhos toda a paisagem, né, formando assim apenas um desenho. Então ele consegue colocar ali um quarteirão em uma imagem só. A sensação de imersão para a pessoa que está vendo a obra. Você tem muito mais liberdade de representar coisas diferentes, como o tempo em que a sombra se movimenta no chão. Que ao representar isso numa única tela, torna a sensação de olhar para ela muito mais incômoda e isso não necessariamente é ruim. O material que é usado, os suportes. Elas podem ser expostas tanto retas ou ao trocar o chassi se tornam curvas.
Estamos representando a Praça da Sé, porém não é aquela vista que a gente costuma ver única. E o olhar humano, ele é muito abrangente, ele é muito criativo. Todas as mudanças que ocorrem naquele ambiente durante esse tempo. E o tempo que eu olho não é apenas uma olhada, não é só um piscar, é muito além. O vídeo feito por um dos participantes, após o encerramento do grupo de estudos, mostra como a realidade foi trabalhada, até que uma única cena contivesse a síntese do que foi visto por um observador em movimento. Após o encerramento do grupo de estudos, o trabalho foi levado para o ateliê do artista, para que recebesse os elementos necessários para a complementação da pintura. O resultado pretende ser mais criativo do que uma simples representação da realidade. O texto que propõe a perspectiva quadridimensional deixa claro que o autor não tinha a pretensão de criar um processo que fosse superior aos demais. Trata-se apenas de mais uma forma de exteriorizar o que o artista tem em sua mente. Embora este vídeo tenha apresentado apenas uma face da perspectiva quadridimensional, fica claro que o leque de possibilidades é ilimitado, dependendo tão somente da ousadia e da criatividade dos artistas, desenhistas, ilustradores, designers gráficos, arquitetos, etc. Quando a perspectiva quadridimensional foi apresentada, parecia que ela seria um método de representação encerrado em si mesmo. Com o desenvolvimento tecnológico desde a virada do século, temos visto produtos que utilizam princípios que haviam sido levantados por essa teoria. Na área do conforto, da interatividade e das realidades virtual e aumentada. O uso crescente de superfícies curvilíneas em locais e produtos, como salas de cinema, monitores de computador, televisores, entre outros, e dos óculos de realidade aumentada, que colocam o observador em movimento, mostram a atualidade dos conceitos levados pela perspectiva quadridimensional e como o mercado tem absorvido essas ideias. Espero que tenham gostado. Até a próxima!